Então, pessoal, com relação a esse período de secagem da vaca, o outro manejo de ordenha que se tem é a secagem intermitente. Como que eu faço a secagem intermitente? A secagem intermitente, eu vou reduzir o número de ordenhas diárias, ou seja, eu vou realizar uma ordenha só por dia. Isso durante 3 dias consecutivos. E quando chegar no 4º dia, no final da última ordenha, né, que eu selecionei 4 dias, no 4º dia eu vou realizar a total secagem desse animal e vou aplicar a pomada intramamária própria para secagem de vacas, tá? Mas aí, professora, as vacas de alta produção, aquelas vacas que mesmo chegando no final da lactação, que estão produzindo 15 quilos de leite, o que eu faço com esses animais? Geralmente, a gente seleciona uma semana antes daquele período que eu vou secar esse animal, então uma semana antes eu reduzo a produção desse animal, né? Eu faço a secagem desse animal. Como que eu faço isso? Como que eu vou reduzir drasticamente a queda, fazer uma queda desse leite desse animal? Então, eu vou diminuir o concentrado, vou retirar totalmente o concentrado e fornecer apenas volumoso. Então, vou soltar aquele animal no piquete. E assim, fazendo essas ordenhas diárias, eu consigo reduzir drasticamente a produção do leite e consigo fazer a secagem adequada desse animal. Com relação a esses dois tipos de secagem, abrupta, né, e intermitente, a intermitente geralmente é a mais utilizada. Mas hoje, dependendo do tipo de manejo da propriedade, se faz mais a secagem abrupta mesmo, que interrompe totalmente a produção do leite desse animal. E o manejo é mais fácil, tá? Facilita o manejo na propriedade. No entanto, isso é muito discutido, porque pode reduzir e causar muito estresse ao animal. Mas estudos, né, já demonstrou um resultado muito positivo para esse período seco, de forma essa secagem abrupta das vacas, tá? Como que eu seco a vaca? Então, o tratamento de secagem de vaca é por meio de terapia de vaca seca, onde eu faço a aplicação de antibiótico intramamário. A gente já viu isso em aulas anteriores, o que o antibiótico vai atuar no teto desse animal. Então, ele vai fazer o tratamento, né, o controle de infecções por estafilococcus e streptococcus. Então, ele vai tratar e prevenir de possíveis infecções. Então, eu faço a aplicação desse antibiótico intramamário próprio específico para vaca seca e vou interromper a ordenha, ou seja, não tem produção de leite, cesso a produção de leite, os alvéolos eles vão estar aptos apenas para uma renovação, uma regeneração, né, do parênquima, regeneração das células para uma próxima lactação e, consequentemente, uma lactação com uma alta produção, tá? Quando que eu devo secar as vacas? Essa secagem ela pode ser feita próxima ao parto, de 45 a 60 dias antes do parto, ou com 21 dias antes do parto. Isso vai variar de acordo com o sistema de tratamento. Mas o mais tradicional é os 60 dias antes do parto ou antes do final da lactação. Aquela vaca que está no período de lactação de 365 dias ou 305 dias, de acordo com a propriedade. Geralmente eu tiro 60 dias para fazer o período seco desse animal. Geralmente, o período seco ele causa queda na produção e é necessário avaliar também economicamente. Não precisa propriamente dito eu fazer 60 dias próximos do parto. Se eu tenho uma vaca que ela está com uma produção muito baixa, compensa eu fazer a secagem desse animal. Uma vaca que está produzindo 5, 6 litros de leite, compensa eu separar ali 60 dias para fazer o período seco desse animal. Porque, consequentemente, na próxima volta da lactação, ela pode vir a aumentar a produção de leite. Desde que eu tenha um manejo nutricional adequado e um manejo de instalações também de ambiente adequado. Então, tem que fornecer também condições adequadas para que essa vaca volte a ter uma lactação muito boa. Não depende só do tratamento seco, tá? No tradicional, geralmente o pessoal faz 60 dias. Algumas pessoas fazem a divisão de 2 lotes, ou seja, um primeiro lote, vacas secas que estão longe do parto, né? Geralmente no final da lactação. Essas vacas que estão lactantes, então tira aí 60 dias para esse período de descanso. E as vacas que já estão próximas ao parto. Algumas propriedades gostam de fazer esse período seco próximo ao parto, com 21 dias antes do parto. No entanto, para se fazer esse tratamento, essa propriedade ela tem que se ter um manejo muito bem adequado, tá? Porque senão não vai haver uma resposta muito bem desse período seco.
tá? Quando que eu posso secar as vacas também? Vacas que têm problemas como mastite crônica, vacas de alto potencial produtivo, né? Eu posso fazer esse período de secagem para evitar também que essa vaca tenha um problema de infecção. E vacas que têm doenças do casco, eu também posso fazer um período seco, porque eu já vou fazer o tratamento aí desses animais para tratamento do casco e aí não precisa de eu descartar o leite, né, desse animal. Então, se eu fazendo o período seco, já se adapta aí para esses animais que estão com doença de casco. Quando a gente fala qual que é o período que ocorre a secagem, a gente vê muito bem nessa figura. Então, a gente tem aqui o animal pariu, ele está em período de serviço, que é o período de lactação, né? Ele novamente inicia uma gestação, no período aqui que a gente faz a concepção desse animal, inicia uma gestação, tem um crescimento fetal. Então, aqui o período seco, ele é feito aqui em torno de 60 dias antes do parto. O ideal é que faça nesse período aqui com no mínimo 60 dias, tá? Com relação ao período seco, é um período bem tranquilo, o animal ele não tem tanta exigência energética, então é um manejo desse animal, mesmo assim ele deve ser cuidadoso, apesar de fácil, né, que a gente pode soltar esse animal em piquetes, né? No entanto, mesmo sendo vacas secas, é necessário fazer uma nutrição adequada, porque o animal ele está se preparando para uma próxima lactação. Então, o principal objetivo desse período seco é maximizar a ingestão de volumoso, né? Limitar a ingestão de energia, porque a gente sabe que a exigência desse animal é menor, e evitar o excesso de proteína. Então, por isso que eu reduzo um pouco o concentrado, porque eu não preciso do animal tão gordo nesse período, mas eu preciso manter, né, o score de condição corporal. Por isso que eu maximizo a ingestão de volumoso, tá? Em relação a esse período seco, o ideal é que esse animal tenha uma ingestão de matéria seca em torno de 1,8% a 2% do peso vivo, que é o ideal para essa vaca ingerir no pasto. E com relação ao volumoso, eu tenho que manter aí o ideal que esse animal ingira em torno de 1% do peso vivo, que vai dar em média aí, quando a gente fala no pasto, né, ele tem que ingerir 50% de matéria seca total. No entanto, quando a gente solta esses animais no piquete, não é tão preocupante no sistema de pastagem, porque o animal, em geral, ele vai ingerir mesmo 2,5% em relação ao seu peso vivo, desde que aquela pastagem esteja de boa qualidade. E não precisa ter tanta possibilidade de trabalhar com volumoso, processo de silagem, né? Tem uns resultados um pouco piores, porque esse animal não tem uma exigência menor, então não é tão necessário o tratamento aí com silagens de boa qualidade para esses animais. Apenas soltar nos piquetes mesmo nesse período, nessa fase, tá? Fornecer alimento muito ruim também não é tão adequado, quando a gente fala não trabalhar com tanta qualidade, mas também não é necessário, né, tratar esse animal com alimento muito ruim. E os animais, principalmente porque alguns animais precisam, né, recuperar o score de condição corporal. Então, o ideal é que eu forneça uma dieta com 57% a 62% de energia, de NDT, de 12% a 13,5% de proteína e de 51% a 57% de fibra em detergente neutro, ou seja, o quanto que ele vai ingerir de volumoso ali, né, de fibra, tá? Com relação ao período seco, o ideal é que quando eu vou fazer o agrupamento correto desses animais, eu separo essas novilhas e as vacas em diferentes lotes. Por quê? Para que não ocorra dominância. E essa dominância vai influenciar no consumo de matéria seca e no desempenho desses animais. Isso é como a gente vê nesse quadro aqui, ó. Primíparas junto com vacas, elas têm um tempo de alimentação menor. Aqui a gente pode ver que só primíparas têm um tempo de alimentação maior e isso vai influenciar diretamente aqui na qualidade do leite, ó. Primíparas junto com vacas tem uma produção de leite menor. Primíparas somente tem uma produção de leite maior, porque ela consumiu maior ração. Desculpa, maior volumoso, tá? E isso influencia diretamente, tá bom? Gente, em relação à aula sobre esse assunto do período seco, era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.